Olá, povo querido, tô de volta. Nossa aula de hoje é sobre teoria musical. O conteúdo é compassos simples. Eu fiz essa aula principalmente para os amigos das filarmônicas que acabam não vendo esse conteúdo de uma forma completa. Até porque se formos ensinar tudo, ao invés de ajudar, vamos acabar atrapalhando. Então, para você que já tem uma noção de compasso, já tem uma noção de leitura musical, essa aula é justamente para você, para expandir seus conhecimentos. Então vamos lá. Para começar nosso conteúdo com passo simples, antes vamos falar de divisão proporcional dos valores, que é fundamental para entender o conteúdo. Tá aí as figuras para você relembrar o nome: semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia. Temos outras figuras como a fusa, semifusa, que nessa aula não vamos utilizar, vamos até a semicocheia. Inclusive tínhamos outras figuras na notação musical, como a breve, a longa, a máxima. Tínhamos também a quartifusa. Essas figuras não são mais utilizadas. Hoje em dia, a figura que tem maior duração é a semibreve, e daqui a pouquinho você vai ver um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. A duração das figuras é variável. Isso é bastante importante. Já ouvi muitas pessoas falarem nas filarmônicas aí: a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, a semínima vale 1 tempo. Isso realmente é verdade, mas nem sempre isso acontece. Você vai ver que nem sempre a semibreve vai valer 4 tempos, ou a mínima vai valer 2 tempos. Isso é variável, essa duração é relativa também. A proporcionalidade não muda, isso aí que não muda. Vamos explicar direitinho o que é que isso, por que isso acontece. E outra coisa também, a semibreve é tida como uma unidade na divisão proporcional dos valores. Foi o que eu falei. Atualmente, a figura que tem a maior duração é a semibreve. Outras figuras existiam, mas pelo seu pouco uso, elas não são mais utilizadas. Então, por que essa proporcionalidade não muda? Vamos observar essa figura aí. Temos a semibreve ali em cima. Se formos dividindo essas figuras por 2, vamos encontrando a figura seguinte. Dividindo a semibreve por 2, teremos duas mínimas. Se dividirmos cada mínima dessa por 2, teremos semínimas. O que é que a gente tem até o momento? Uma semibreve equivale a 2 mínimas e equivale também a 4 semínimas. Ok? E assim a gente vai encontrando as outras figuras, sempre dividindo a figura anterior por 2. Se pegarmos a semínima dividindo por 2, teremos duas cocheias. Se pegarmos cada cocheia dessa, dividimos por 2, teremos duas semicocheias para cada cocheia. O que é que a gente tem? Uma semibreve equivale a 2 mínimas, 4 semínimas, 8 cocheias, 16 semicocheias. Você deve estar se perguntando: mas isso aí eu já sei. Isso aí não me acrescentou em nada, mas o que eu quero que vocês observem é isso. Se a semibreve vale 4 tempos, que é o que a gente está acostumado a ver, então você vai dividir ela em 2, vai encontrar duas mínimas. Então a mínima vai valer 2 tempos, como consequência a semínima vale 1 tempo, a cocheia vale meio tempo e a semicocheia vale 1/4 de tempo. Mas é aí que está, que nem sempre isso acontece. Por exemplo, a semibreve pode estar valendo 2 tempos. E aí é que entra a questão da proporcionalidade. Se ela vale 2 tempos, a mínima vai valer metade, sempre metade da semibreve. Então, ela vai valer 1 tempo e não mais 2. A semínima vai valer meio tempo, a cocheia 1/4 de tempo e a semicocheia 1/8 de tempo. Ou, por exemplo, a semibreve pode estar valendo 8 tempos. E aí vai. Se ela vale 8 tempos, a mínima vale 4, a semínima 2, a cocheia 1, a semicocheia meio tempo. Daqui a pouquinho isso vai ficar mais claro para você, mas é só para você ter essa ideia de que nem sempre a semibreve vai valer 4 tempos. Isso é variável, ok? E aquilo que eu já adiantei para vocês, que a semibreve é tida como unidade na divisão proporcional dos valores, que eu falei que ela é a figura que tem a maior duração. E a partir delas, vamos encontrando as outras figuras, por isso que ela é tida como uma unidade.
Outra coisa é que essas figuras são representadas por números. Como quando estivermos vendo os compassos simples, vão ver lá aqueles números que aparecem lá na fórmula do compasso. Então um daqueles números é justamente essas figuras. Só que cada uma tem seu número relativo a cada uma. A semibreve é tida como unidade, então ela é representada pelo número 1. Como uma semibreve equivale a duas mínimas, representamos a mínima por o número 2 e assim sucessivamente. A semínima por 4, a coxia por 8, a semicoxia por 16. Não esqueça disso, porque isso é fundamental para entender o conteúdo do compasso simples. Semibreve 1, mínima 2, 4, semínima 8, coxia 16, semicoxia. Com isso, já podemos chegar no nosso assunto, compasso simples. Compassos que têm como unidade de tempo uma figura divisível por 2. Que figuras são essas divisíveis por 2? Justamente as figuras que a gente viu. Semibreve, mínima, semínima, coxia, semicoxia e a fusa, semifusa também, mas não chegaremos até lá. São essas figuras não pontuadas, ok? Outra coisa, pode até causar um pouco de polêmica, que os compassos simples não são apenas binários, ternários e quaternários. Não tem apenas 2, 3 e 4 tempos. Você pode encontrar compassos simples com 5 tempos, 7 tempos. E existem autores que chamam, por exemplo, um compasso 5x4 de compasso alternado. Mas isso aí é querer complicar as coisas. Temos compassos simples e compassos compostos. Então, compasso simples pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, 7 tempos. Depois isso vai ficar mais claro, mas quero que você entenda que não são apenas esses três aí, ok? Então vamos lá. Botar a nossa colinha aí, pra você não esquecer. A semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo 2, a semínima pelo 4, coxia 8 e semicoxia 16. Quando temos aqueles dois números que aparecem nas músicas, esses números são chamados de fórmula do compasso. A fórmula do compasso é justamente escrita daquela forma ali, o número em cima e o embaixo, em que esse número de cima indica a quantidade de tempos, o número de baixo vai indicar a unidade de tempo. E o que é isso? O que é a unidade de tempo? É a figura que tem duração de um tempo. A figura que preenche um tempo é justamente aquele número que está ali embaixo. Naquele exemplo, como é o 4, você pode observar aqui embaixo, a figura que vale um tempo é a semínima. É o que a gente normalmente vê. 2x4, 3x4, 4x4, a figura que vale um tempo é a semínima. Então temos nesse compasso aí, nesse exemplo, é um compasso ternário, tem 3 tempos, e a unidade de tempo é a semínima. A figura que vale um tempo é a semínima. Outra coisa, esse número que está em cima pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, ou seja, qualquer número não divisível por 3, exceto o 3, o próprio 3. Os outros, qualquer número que não for divisível por 3, pode estar ali em cima, indicando, no caso do compasso simples, a quantidade de tempos, ok? Vamos colocar alguns exemplos que vai facilitar bastante. Esse exemplo aí, 2x4, compasso que você, principalmente que é de filarmônica, está muito acostumado, né? A maioria dos dobrados aí, as marchas militares, estão nesse compasso aí, 2x4. Então vamos analisar. Se tem um 2, como vimos, o 2 indica que é um compasso binário, tem 2 tempos. E o 4 ali embaixo indica que a figura que vale um tempo é a semínima. Então nesse compasso 2x4, a figura que vale um tempo é a semínima. Como é que fica isso? Vamos lá, vamos fazer a leitura desse compasso. 1, 2, tá, 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 tá. Ok? Bem tranquilo. Mais uma vez. 1, 2, tá, 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 tá. Beleza, isso aí, tranquilo. Vamos para mais outro exemplo. Compasso 2x2. Vamos lá em cima. O número que está em cima é 2, então é um compasso binário também. O número que está embaixo, o 2 que está embaixo ali, o que é que ele está me dizendo? A figura que vale um tempo não é mais a semínima, em si a mínima. Compasso 2x2, a mínima vale
um tempo. Como ficaria isso? 1, 2, tá, 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 tá. Mais uma vez, 1, 2, tá, 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 tá. Ok? Bem tranquilo. Se você percebeu, a mesma coisa que está escrita em cima está escrita embaixo, só que forma diferente. A mesma divisão, só que em compassos diferentes. Vamos para mais um exemplo. 2 por 8. Se tem um 2 ali em cima, continua sendo um compasso binário. E 8 me indica o quê? Que a figura que vale um tempo é a cocheia. No compasso 2 por 8, a figura que vale um tempo é a cocheia. Como fica isso? 1, 2, tá, 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 tá. A mesma coisa nos três compassos. A mesma coisa está escrita ali nos três compassos. Mais uma vez, 1, 2, tá, 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 tá. Vamos colocar mais alguns exemplos aqui. Colocar ali de novo 2 por 4 só para você relembrar como é que fica. 1, 2, tá, 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 tá. Se o compasso for 2 por 1, olha como fica estranho, mas também é tranquilo. 2 por 1, 2, compasso binário. 1 vai me indicar o quê? Que a figura que vale um tempo nesse compasso é a semibreve. No compasso 2 por 1, a figura que vale um tempo é a semibreve. Como é que fica essa divisão? 1, 2, tá, 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 tá. Beleza. Se o compasso for 2 por 16, mais uma vez o compasso binário, e 16 indica que a figura que vale um tempo é a semicocheia. Como ficaria isso aí? 1, 2, tá, 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 tá. Beleza, escrevemos a mesma coisa de várias formas diferentes. Olha lá, o compasso 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 2 por 16. Em todos os exemplos, como fica a divisão? 1, 2, tá, 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 tá. Beleza? Deu para entender? Nesse caso, escrevemos apenas compassos binários. Colocar um exemplo aqui, um compasso ternário, 3 por 8. O que é que muda? O 3 me indica que o compasso tem 3 tempos. O 8 indica que a figura que vale um tempo é a cocheia. No compasso 3 por 8, a figura que vale um tempo é a cocheia. Como fica isso? 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Beleza? Mais uma vez. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Ok? Vamos para um compasso 4 por 2. O 4 me indica que é o compasso quaternário. E o 2, que a figura que vale um tempo, é a mínima. No compasso 4 por 2, a figura que vale um tempo é a mínima. Como fica isso? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza? Figura que vale um tempo é a mínima. Então como fica? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ok? Um compasso 5 por 4. Aquele que eu falei que causa um pouco de problema aí. Tem gente que não considera um compasso simples. Observe que é um compasso simples. Como é que você vai olhar aquilo ali? Da mesma forma que você estava vendo os outros. 5. O compasso tem 5 tempos. E 4 indica o quê? Que a figura que vale um tempo é a semínima. Então, como fica aquilo ali? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, 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 tá. Beleza? 5 por 4. Tranquilo. Coloquei esse compasso porque eu já vi ele
já ouvi em muitas músicas. Um exemplo é as Baquianas Brasileiras número 5, que o início da música começa com um compasso de 5/4. Algumas coisas de jazz aí também usam esse compasso aí, 5/4, mas também é tranquilo demais. Então, colocamos alguns exemplos, mas para os outros compassos é a mesma coisa. Você vai olhar o número que está ali em cima. Isso para compasso simples. Você olha o número que está em cima, vai me dizer o que? A quantidade de tempos. O número que está embaixo, o que é que vai me dizer? É a figura que vai valer um tempo. Só é olhar isso, o resto é só prática, porque à primeira vista pode parecer um pouco estranho, você não está acostumado com isso. Afinal de contas, muita gente aí vem a vida inteira musical aí sempre olhando de uma forma, e quando chega uma coisa nova assim parece assustar um pouco, mas você pode observar que é tranquilo. A aula de hoje, compasso simples, é mais uma vez pedindo para você se inscrever em nosso canal, nos ajuda bastante. Seus problemas acabaram. Até a próxima. Obrigado pela atenção.